aprontaram de novo, né? Dessa vez tem um brasileiro no meio, né? Tem um brasileiro no meio. A gente viu aí que tá tendo uma crise humanitária lá em Gaza, né? Faz tempo já. Israel diz assim, não é a gente que tá bloqueando a ajuda humanitária. Enfim, tem pessoas passando fome, né? Bebês sem comida, né? Crianças pequenas sem comida. Pessoas vão pra fila pra pegar comida e são recebidas com bala. Daí primeiro disseram que era o Hamas. Depois disseram que não, foi a gente mesmo. A gente achou que tinha o Hamas no meio. Aí depois disseram, não, porque as pessoas que estavam lá estavam agindo de forma suspeita. Enfim, e daí estão dizendo que é o Hamas que está bloqueando a ajuda humanitária. E nada melhor para provar isso do que eles mesmos terem sequestrado pessoas que estavam num barco, né, numa flotilha no meio do mar, né, em águas internacionais. Nada como dizer que é o Hamas que está fazendo as coisas quando eles que estão fazendo as coisas, né? Então, para quem não sabe, é um barco que tinha a Greta Thunberg, né? A Greta, aquela que, quando falava só do clima, enfim, era queridinha da mídia. E daí depois ela começou a falar sobre o capitalismo e o colonialismo. E daí ela desapareceu. E agora estão fazendo até campanha para abafar todo o caso dela e botar hate em cima dela, né? E tem o Thiago Ávila, um brasileiro lá no meio também. Eles estavam mantendo a gente informados, mas agora foram apreendidos, sequestrados pelo exército, pela Força de Defesa Israelense, né? E tá se pedindo que se dê um jeito nisso, né? Cortar relações com Israel, o governo brasileiro é o mínimo, né? Afinal tem um brasileiro no meio e afinal tem crianças no meio, faz tempo já que deveriam ter, né? Em nota, o Itamaraty declarou estar acompanhando casos de libertação dos tripulantes. Ao recordar o princípio de liberdade de navegações em águas internacionais, o Brasil insta o governo israelense a libertar os tripulantes detidos. Então, o que eles estavam levando? Eles estavam levando fórmula para os bebês, fraldas e, se eu não me engano, próteses para crianças que perderam os membros por causa de Israel, né? Delícia começar a segunda assim, né? Mas é a vida. A gente tem que trazer aí pra vocês, quando nós estamos falando de estudar geografia, história, tá aí, ó. Nesse quadro que eu gosto de chamar Notícias Internacionais ou Como o Nosso Cérebro Não Foi Feito pra Receber Tanta Informação, é por isso que a gente tem ansiedade. Esse é o nome do quadro. E é isso, o pessoal tava tentando chegar pelo mar em Gaza pra ajudar. E meio que também eles sabiam que acontecia isso, e meio que era pra provar também que quando Israel diz, é o Hamas que tá impedindo a gente de ajudar as pessoas. Não é, né? Não é. Não é eles. Né? Porque existe uma ideologia de extermínio. Palestinos que estão lá ainda, né? Eu acho muito doido, eu acho muito doido. E daí, no outro vídeo que eu postei falando mal de Israel, apareceu um cristão que veio me querer dizer, eu sou cristão, então eu não vou julgar. Daí, eu fui atrás, né? Eu fui atrás porque eu vejo direto esses grupos neopentecostais defendendo Israel. E daí eu pensei, como? Como? Tu é cristão e tu tá defendendo Israel. E daí tem aquela clássica, né? Essas senhorinhas aqui. Vocês lembram? Por que é que vocês estão com a bandeira de Israel? Porque somos cristãos, assim como Israel. Porque somos cristãos, assim como Israel. Ué. Ué, né? E daí eu fui pesquisar por que disso. E tem vários artigos aqui. Porque os neopentecostais brasileiros defendem a expansão territorial de Israel, a Babel ideológica por trás do apoio de evangélicos aos Estados Unidos e a Israel, o zionismo pentecostal, o neopentecostal. É isso aqui, é uma Babel ideológica por trás disso. Eles fazem todo um esquema, porque o neopentecostal veio importado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e Israel são juntos, né? De teologia para apoiar os caras. O principal viés teológico é que esses grupos eles acreditam várias coisas, mas uma das coisas é que quando todos os judeus voltarem para Israel, vai acontecer o arrebatamento. Eles acreditam nisso. Na real, é isso que se usa para manipular eles, para eles ajudarem, né? Isso, arrebatamento. É isso, e daí
daí, nesses grupos neopentecostais, o arrebatamento só vai acontecer quando todos os judeus estiverem em Israel. É muito doido. Porque na teologia judaica, o Messias vai vir e vai levar todos para a Terra Prometida, né? Então, o neopentecostal acredita que quando eles todos forem para a Terra Prometida deles, vai vir a segunda vinda, que vai ser a primeira para eles, talvez, é isso, não sei. Enfim, é por isso que tem essa bizarrice da senhorinha ali dizendo essas coisas, porque na igreja dela provavelmente eles falam bem de Israel e ela acha que Israel é cristão também. E tem toda a coisa de, né, as igrejas neopentecostais ser alinhado mais à extrema direita, o zionismo ser uma ideologia de extrema direita, né, que quer extermínio dos palestinos, para que eles possam ficar lá em Israel. Os deputados de extrema direita recebem muito dinheiro de Israel, né, de grupos zionistas, então, e como eles têm a conexão com os grupos neopentecostais, então se faz essa salada ideológica para que aconteça a bizarrice de cristãos se identificando com Israel. E não é nem com Israel a terra, né? Porque a terra ela tem Jerusalém, tem a Palestina histórica, tem lugares que são importantes para o cristianismo, né? Afinal, Jesus era um palestino, né? Mas tem toda uma ideologia por trás. E daí, assim, é uma ideologia muito forte, né? Por exemplo, eu e a Hannah, a gente gosta de assistir aquele The Chosen, Os Escolhidos, né? É uma série sobre a vida de Jesus, enfim. E na série The Chosen, Jesus fala hebraico, que é uma língua que não existia na, na, na época de Jesus, né? Foi inventada, é uma língua inventada, né? Pra ser a língua dos israelitas, né? E é uma língua inventada justamente por isso. Pra daí, Jesus falava hebraico? Não, não falava hebraico, né? Falava aramaico, né? Então, mas nessa série ele fala hebraico, então é uma aproximação de Jesus com a ideologia israelita, enfim. Ideologia zionista, né? Mais correto falar. Então eu fui ler sobre isso porque pra mim esse comentário que apareceu no YouTube ali, do cara no vídeo que eu falava mal de Israel, falando, eu sou cristão, então não vou te julgar por falar isso. Muito obrigado por não me julgar, por falar mal de um estado que mata criancinhas. Era o vídeo que eu tava falando sobre a pediatra, aquela que perdeu 9 dos 10 filhos, e o outro filho e o marido estavam internados, o marido morreu, então ela perdeu o marido, 9 filhos dos 10 filhos. Por causa que bombardearam a casa dela. A casa, né? Não é um baita alvo militar, a casa de uma pediatra, né? E de um outro cirurgião também, que era o cara. E é isso, galera. É muita informação, é muita coisa que a gente recebe todo dia na cabeça e a gente fica ansioso, a gente fica triste, a gente fica pensando, meu Deus, o que vai ser dessa vida? Então, enfim, é complicado.